Olá, aluno do 7º ano, tudo bem? Eu sou a professora Andréia. Vamos juntos para mais uma aula de matemática? E o que a gente vai ver? Hoje nós vamos resolver situações-problema envolvendo a adição de números inteiros. Mas como fazemos para somar números positivos e números negativos? E aí? Vamos lembrar da regrinha primeiro? Quando nós temos soma de números de mesmo sinal, a gente vai repetir o sinal na resposta e vai somar os dois números. Quando a gente tem soma de números de sinal igual, é a mesma regrinha, a gente repete o sinal na resposta e soma os dois números. Quando a gente tem soma de números com sinal diferente, a gente vai diminuir os números e repetir o sinal daquele que for maior lá na resposta. Para facilitar, é interessante aqui a gente fazer uma analogia com dinheiro. Digamos que você está devendo R$2 para mim e você tem R$6. Se você pegar teu dinheiro e me pagar, o que vai acontecer no final da situação? Você vai ficar com dinheiro, por isso o sinal de mais aqui na frente, e vai ficar com R$4. Analogia aqui no exemplo de cima. Você deve R$2 para mim, você deve R$4 para outra pessoa. O que vai acontecer no final da história? Você tem duas dívidas, então você vai ter que somar as duas dívidas para saber quanto você está devendo no total. Por isso que o sinal de menos continua, porque você tem duas dívidas aqui. E agora, usando essa regrinha, como que a gente vai resolver problema? Vamos aplicar, né? Vamos ver a parte prática da coisa. Vamos pensar. No dia da final do torneio de futebol de uma escola americana, os termômetros da cidade marcaram a temperatura de menos 5 graus Celsius durante o dia. De madrugada, a temperatura baixou 7 graus Celsius. Qual foi a temperatura registrada de madrugada nessa cidade? Vamos pensar junto aqui o que a gente tem que fazer? Então, vamos pensar primeiro na situação da nossa reta numérica. A gente vai marcar o número 0, lembrar que tudo que está abaixo, números negativos, e os positivos ficam acima. Então, agora a gente vai marcar a informação que o problema nos deu, menos 5 graus Celsius. Então, a partir do número 0, a gente vai descer 5 marquinhas aqui na nossa reta numérica e vai marcar o número menos 5. Então, aqui é a temperatura que foi registrada de dia. Mas essa temperatura baixou 7 graus. Então, a partir desse ponto, ela caiu 7 graus. Então, nós vamos ter que pegar a nossa reta numérica e descer 7 marquinhas, 7 risquinhos. Marcamos os 7 risquinhos e agora vamos ver que número vai parar lá. Do menos 5, na sequência seria menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12. Paramos no número menos 12. O que isso significa? Que a temperatura, então, ficou menos 12 graus Celsius. Fazendo uma outra analogia agora, pela expressão numérica. Era 5 graus Celsius negativo, caiu 7 graus, por isso menos aqui na frente do 7. E agora a gente tem a situação, sinais iguais, a gente vai somar os dois números e repetir esse sinal lá na resposta. Menos 12, o mesmo resultado que deu aqui na reta numérica, que tem que acontecer, né? Então, a resposta da nossa pergunta, de madrugada, a temperatura chegou a menos 12 graus Celsius. Praticando 1. Em uma cidade, a temperatura durante o período da tarde foi de mais 4 graus Celsius. Durante a noite, a temperatura baixou 7 graus Celsius. Qual foi a temperatura registrada nessa cidade durante a noite? Então, esse é um exercício que você vai tentar fazer agora e eu vou te dar um tempinho. Pensa aí, a gente já volta.
E aí, conseguiu? Vamos verificar a tua resolução? Primeiramente, a gente construi, então, a nossa reta numérica para fazer uma análise geométrica. O número 0, nossa marquinha de partida. À tarde, a temperatura era de mais 4 graus Celsius. Então, a partir do 0, fazemos 4 marquinhas para cima, porque é número positivo, marcamos aqui o número mais 4. Aí, o problema diz, à noite baixou 7 graus Celsius, então caiu, desceu. Então, a partir do número mais 4, a gente vai ter que descer 7 marquinhas na reta, 7 risquinhos. Então, a gente conta até chegar no número 7. Então, 1, 2, 3, 4, conta também o número 0, não pode pular ele, é marquinha na reta também. 5, 6, 7. Então, aqui ficou a nossa 7ª marquinha. E agora, que número corresponde a ele, né? Aqui está o número 0. Abaixo dele a gente teria na sequência menos 1, menos 2 e menos 3. Então, significa que a temperatura ficou no menos 3 graus Celsius. Fazendo uma analogia com a expressão, então, era 4 positivo, caiu 7 graus, por isso menos na frente, fazendo essa continha. Sinais diferentes, lembra da regrinha, sinais diferentes diminui os números e lá na resposta a gente põe o sinal do número que é maior. Então o maior é 7, pega o sinal dele e põe na resposta. Ou seja, à noite a temperatura chegou a menos 3 graus Celsius. E aí, acertou? Vamos treinar mais um exercício. Só que antes, vamos relembrar aí um pouquinho. O que significa a palavra débito e a palavra crédito? Você lembra? Já ouviu elas no seu dia a dia? Tenho certeza que sim. Débito dá a ideia de tirar, porque você está tirando o dinheiro da sua conta. Então, menos, está tirando. Crédito, você está ganhando. Pensa lá você colocando crédito no seu celular. Você está colocando crédito, é para você. Então, é um valor positivo, com um sinal de mais. Como que vai ficar isso, então, na nossa situação problema? Caio tem um débito de R$500 na sua conta bancária. Se ele fizer um depósito de R$600, como ficará o seu saldo? Toma cuidado aqui, débito de 500, depósito de 600. Lembra que depósito é um dinheiro que você está colocando na sua conta, ok? Tempinho aí para você pensar em como resolver.
E aí, como que ficou a tua resolução? Vamos ver? Então, primeiramente, um débito de R$500. Débito, tirou da conta, sinal de menos na frente do número. Eu estou somando isso com o depósito de R$600 que foi feito. Então, mais 600, porque é um dinheiro que entrou na conta. E qual vai ser a resposta disso daqui? Vamos relembrar da regrinha primeiro. Sinais diferentes, nós vamos diminuir os números e na resposta a gente vai pegar o sinal do número maior. Então, no caso aqui, 600 tira 500, vai ficar o 100, com o sinal de mais, porque o maior é o 600. Vamos fazer uma analogia com dinheiro? Eu devo R$500 para você, mas eu tenho R$600. Se eu pagar minha dívida, eu vou ficar com dinheiro ou vou ficar sem dinheiro? Bom, eu tenho mais dinheiro do que minha dívida, então eu vou ficar com dinheiro. Por isso o sinal de mais e vou ficar com 100, que é o resultado dessa subtração. Então, respondendo a essa pergunta, seu saldo será um crédito de R$100, ou seja, um crédito, um valor positivo na sua conta. E essas palavrinhas? Lucro, prejuízo, já ouviu falar? Já escutou na televisão? Já escutou algum comerciante ou seu pai ou sua mãe comentar isso em casa? O que significa? Então, vamos primeiro entender aqui. Existem duas situações. Receita maior que custo, custo maior que a receita. O que é isso? Vamos traduzir, né? Para ficar mais fácil. Receita é o valor arrecadado pela venda. Então, você vendeu um produto, você arrecadou um dinheiro por ele. Essa é a tua receita. Custo é o valor gasto com a produção. Então, quanto custou para você produzir aquele produto? Então, se o teu custo é maior do que a receita, ou seja, você gastou mais produzindo do que vendendo, você teve prejuízo. Se você ganhou mais dinheiro vendendo do que produzindo, aí você tem a situação do lucro. Então, não podemos esquecer, lucro é bom, então lucro é positivo. Prejuízo é ruim, então prejuízo vai com o sinal negativo. Então, vamos ver isso num outro probleminha. Um florista teve, num sábado, um prejuízo de R$12. No domingo, porém, ele teve um lucro de R$29. Esse fim de semana, deu lucro ou prejuízo ao florista? De quanto? Pensa aí um pouquinho na resolução desse exercício que a gente já volta, mas não esqueça, prejuízo é ruim. Sinal negativo, lucro é bom. Então, sinal positivo. A gente já volta.
E aí, conseguiu? Vamos conferir então a tua resolução. Prejuízo de R$12, prejuízo é ruim, sinal de menos na frente. Um lucro de R$29, lucro é bom, então o sinal de mais na frente. Então eu estou somando menos 12 com mais 29. Números com sinais diferentes, a gente vai diminuir e na resposta vai ter o sinal do maior. Então, no caso, 29 tira 12, né? Do maior a gente subtrai o menor, vai dar 17, e eu coloco o sinalzinho de mais, porque 29 é maior. Fazendo analogia com o dinheiro, que eu acho muito mais fácil de entender, se você deve R$12 para mim e você tem R$29, se você pagar a tua dívida, o que acontece no final da situação? Você vai ficar com dinheiro e vai ficar com R$17. Respondendo a pergunta, teve um lucro de R$17. Tranquilo? Então vamos para frente. A turma de um acampamento andou 6 km a oeste em uma trilha. Ela voltou 1 km para leste para pegar uma bússola esquecida em uma área de descanso. Qual é a posição dessa turma em relação ao início da caminhada? Vamos mesclar aqui com informação de geografia. Agora vamos ver se você prestou atenção na aula. Nós temos uma bússola com os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. E agora a gente vai colocar as informações oeste e leste. Como é que vai ficar isso na reta? Então, uma dica, tudo o que tiver à esquerda, a gente vai ver como número negativo. Então, o ponto de partida onde a gente começa será o 0. E vocês vão fazer a analogia colocando 6 km a oeste para a esquerda e depois ele retornando esse 1 km para leste. Tempinho para você. E aí, vamos ver como ficou a sua resolução? Então, desenhando aqui a reta numérica,
O 0 é o nosso ponto de partida, norte e sul, que não influencia na nossa resolução, mas o leste e oeste é que é importante a gente destacar. Então, primeiramente, a pessoa andou 6 km para oeste, então para a esquerda. Se ele andou 6 km, a gente vai ter que fazer 6 marquinhas na nossa reta e marcar o número -6, né? Aí depois ele voltou 1 km para o leste. Então agora ele foi para a direita. Ele voltou mais um aqui. Ele foi para essa direção. Ele andou um risquinho da nossa reta numérica. Então é um risquinho antes do -6. Que número que vai ficar antes do -6? O número -5. Então ele ficou na posição -5. Mas o que significa isso para a nossa situação problema? Que é a posição da turma era de 5 km a oeste do ponto inicial da caminhada. A nossa resolução por meio de uma expressão, né? Então, 6 km a oeste, porque veio para a direita, lado dos negativos, por isso o sinal -6. Eu estou somando com mais 1, porque daí ele andou para o outro lado, para o leste, por isso o número positivo. Números com sinais diferentes, lembra da regrinha, a gente vai diminuir, então 6 tira 1 fica 5, e o sinal vai ser o sinal do número maior. Como o maior é 6, então o sinal do menos ali na resposta. Beleza? E assim a gente finaliza a nossa aula, relembrando aí os conceitos que a gente viu hoje. Lucro, prejuízo, que a gente relembrou, débito, crédito, situações do nosso dia a dia de temperatura, de localização, onde a gente está aplicando os números inteiros e resolvendo problemas com eles. Beleza? Então, a gente fica por aqui por hoje. Até mais!